Carta a Socialismo e Barbárie. Recebemos do camarada Anton Pennecook a carta que publicamos a seguir, com a resposta do camarada Chaulier. É de certo supérfluo lembrar aos nossos leitores a longa e profunda atividade de militante e teórico de A. Pennecook, a sua luta contra o oportunismo no seio da Segunda Internacional, mesmo antes de 1914, a atitude resolutamente internacionalista que o grupo animado por ele e Gorter teve em 1914-18, a sua crítica ao centralismo burocrático do Partido Bolchevique a partir de 1919-1920, que só é conhecida em França pela resposta de Lenin na doença infantil do comunismo, a resposta a Lenin de Gorter foi igualmente publicada em francês. Esperamos poder publicar brevemente nesta revista extratos da sua obra Os Conselhos Operários, publicada em inglês depois da guerra. 8 de novembro de 1953. Caro camarada Chaulier, agradeço-lhe sinceramente os 11 números de Socialismo ou Barbárie que me enviou através do camarada B. Li-os, se bem que ainda não os tenha terminado, com imenso interesse, devido à grande concordância de pontos de vista que revelam existir entre nós. Provavelmente fez a mesma constatação ao ler meu livro Os Conselhos Operários. Durante muitos anos, pareceu-me que o pequeno número de socialistas que partilham estas ideias não tinha aumentado. O livro foi ignorado pela quase totalidade da imprensa socialista, salvo recentemente no Socialist Leader, do ILP. Fiquei, portanto, contente de conhecer um grupo que chegara às mesmas conclusões por outra via. O domínio completo dos trabalhadores sobre o seu trabalho que vocês exprimem dizendo os produtores organizam eles próprios a gestão da produção, também eu a descrevo nos capítulos sobre a organização das seções de fábrica e a organização social. Os organismos dos que os trabalhadores necessitam para deliberar, formados por assembleias de delegados, a que chamam organismos soviéticos, são os mesmos a que chamamos de conselhos operários, Arbeitsräte, Workers' Councils. Claro que há diferenças. Tratarei este assunto considerando-o como um esforço de colaboração para a discussão em nossa revista. Ao passo que vocês restringem a atividade destes organismos à atividade de organização do trabalho nas fábricas depois da tomada do poder social pelos trabalhadores, consideramo-los também como meio pelo qual os trabalhadores conquistarão este poder. Para conquistar o poder, não é preciso que um partido revolucionário tome a direção da revolução proletária. Este partido revolucionário é um conceito trotskista, que encontrou grande adesão depois de 1930, no grande número de ex-militantes do PC desiludidos com a prática do partido. Nossa oposição e nossa crítica remontam já aos primeiros anos da Revolução Russa e eram dirigidos contra Lenin e suscitadas por sua virada ao oportunismo político. Por este motivo, ficamos fora da via trotskista, não sofremos nunca a sua influência. Consideramos Trotsky o mais hábil porta-voz do bolchevismo e que ele deveria ter sido sucessor de Lenin, mas depois de reconhecer que despontava na Rússia um capitalismo de Estado, viramos nossa atenção, principalmente, para a Europa Ocidental do grande capital, onde os trabalhadores terão que transformar este capitalismo altamente desenvolvido em comunismo, no sentido literal do termo. Trotsky, com seu fervor revolucionário, cativava todos os dissidentes que o stalinismo levara a abandonar o PC, e inculcando-lhes o vírus bolchevique, tornaram-nos quase incapazes de compreender as novas grandes tarefas da revolução proletária. Dado que a Revolução Russa e suas ideias ainda têm uma grande influência nos espíritos, é necessário penetrar mais profundamente no seu caráter fundamental. Trata-se, em poucas palavras, da última revolução burguesa, mas que foi obra da classe operária. Revolução burguesa significa uma revolução que destrói o feudalismo e abre a via para a industrialização com todas as consequências que isso implica. A Revolução Russa está, portanto, na linha da Revolução Inglesa de 1647 e da Revolução Francesa de 1789, e das que se seguiram em 1830, 1848, 1871. No decorrer de todas estas revoluções, os artesãos, camponeses e operários forneceram o poderio maciço necessário para a destruição do antigo regime.
Seguidamente, os comitês e os partidos dos políticos representantes das camadas ricas, que constituiriam a futura classe dominante, vêm a primeiro plano e apoderam-se do poder governamental. Era o desfecho natural, porque a classe operária não estava ainda preparada para se governar a si mesma, e a nova sociedade de classes, onde o trabalhador era explorado. Tal sociedade de classes necessita de um governo composto por uma minoria de funcionários e políticos. A Revolução Russa, mais recentemente, parecia ser uma revolução proletária, sendo os operários os seus autores através de greves e ações massivas. Seguidamente, então, o Partido Bolchevique conseguiu, de pouco a pouco, apropriar-se do poder. A classe operária era uma pequena minoria entre a população camponesa. Assim, o caráter burguês, em sentido lato, da Revolução Russa torna-se dominante e toma a forma de capitalismo de Estado. Depois, por sua influência ideológica e espiritual no mundo, a Revolução Russa torna-se precisamente o contrário da Revolução Proletária, que deve libertar os operários, torná-los mestres do aparelho de produção. Para nós, a tradição gloriosa da Revolução Russa é que nas suas primeiras explosões de 1905 e 1917, foi a primeira a desenvolver e a mostrar aos trabalhadores do mundo inteiro a forma organizada de sua ação revolucionária autônoma, os sovietes. Desta experiência, confirmada mais tarde em menor escala na Alemanha, tiramos nossas ideias sobre as formas de ação de massas que são próprias da classe operária e que ela deve usar para sua libertação. Exemplos do contrário são as tradições, ideias e métodos saídos da Revolução logo que o PC tomou o poder. Estas ideias, que só servem de obstáculo a uma ação proletária correta, constituíram a essência e base da propaganda de Trotsky. A nossa conclusão é que as formas de organização de poder autônomo, expressas pelos termos sovietes ou conselhos operários, devem servir não só para a conquista do poder, mas também para a direção do trabalho produtivo depois desta conquista. Por um lado, porque o poder dos trabalhadores na sociedade não pode ser conseguido de outro modo, por exemplo, pelo que se denomina Partido Revolucionário. Em segundo lugar, porque estes sovietes, que serão mais tarde necessários à produção, não se podem formar senão pela luta de classes para a conquista do poder. Parece-me que neste conceito, o nó de contradições do problema da direção revolucionária desaparece, porque a fonte das contradições é a impossibilidade de harmonizar o poder e a liberdade de uma classe que governa os seus próprios destinos, com a exigência de obediência a uma direção formada por um pequeno grupo ou partido. Mas poderemos nós manter uma tal exigência? Contradiz completamente a ideia mais citada de Marx de que a libertação dos trabalhadores terá de ser obra dos próprios trabalhadores. Para além disso, a Revolução Proletária não pode ser comparada a uma rebelião única ou a uma campanha militar dirigida por um comando central, nem mesmo a um período de lutas parecido, por exemplo, com a Revolução Francesa, que não foi mais que um episódio da ascensão da burguesia ao poder. A Revolução Proletária é bastante mais vasta e profunda, é o acesso das massas populares à consciência da sua existência e do seu caráter. Não será uma convulsão única, ela formará o conteúdo inteiro de um período inteiro da história da humanidade, durante o qual a classe operária terá de descobrir e concretizar as suas próprias faculdades e potencialidades, bem como seus fins e métodos de luta. Tentei concretizar certos aspectos desta revolução no meu livro Os Conselhos Operários, no capítulo intitulado A Revolução Operária. Evidentemente que tudo isso só fornece um esquema abstrato, que pode servir para fazer avançar as diversas forças em ação e as suas relações. Pode ser que agora me perguntem, mas então, no quadro desta orientação, para que serve um partido ou grupo e quais as suas tarefas? Podemos estar certos que o nosso grupo não chegará a comandar as massas trabalhadoras na sua ação revolucionária. Ao nosso lado, há mais de meia dúzia de outros grupos ou partidos que se consideram revolucionários, mas todos diferentes no seu programa e ideias, e comparados ao grande Partido Socialista, não são mais que liliputianos. No quadro da discussão apresentada no número 10 da vossa revista, foi com razão afirmado que a nossa tarefa é principalmente teórica, encontrar e indicar, pelo estudo e discussão, o melhor caminho de ação para a classe operária.
No entanto, esta educação não deve ser dirigida somente aos membros do grupo ou partido, mas sim à massa da classe operária. É ela que deve decidir nas suas reuniões de fábrica e nos conselhos qual a melhor maneira de agir. Mas para que decidam da melhor maneira possível, devem ser esclarecidos por opiniões bem ponderadas e vindas do maior número de lados possível. Por conseguinte, um grupo que proclama que a ação autônoma da classe operária é a força principal da Revolução Socialista, considerará que sua tarefa primordial é ir ao encontro dos operários, por exemplo, por meio de panfletos populares que esclareçam os trabalhadores explicando as principais mudanças da sociedade e a necessidade de uma direção dos operários por eles mesmos, em todas as suas ações, bem como em todo o trabalho produtivo futuro. Estas são algumas das reflexões que me suscitou a leitura das discussões altamente interessantes publicadas na vossa revista. Para mais, devo dizer que fiquei satisfeito com os artigos sobre o operário americano, que clarificam uma grande parte do enigmático problema desta classe operária sem socialismo, e ainda com um instrutivo artigo sobre a classe operária na Alemanha Ocidental. Espero que o vosso grupo possa publicar ainda mais números da sua revista. Peço-vos desculpa de ter escrito esta carta em inglês, mas é-me difícil exprimir-me satisfatoriamente em francês. Sinceramente, o vosso Antoni Pannekoek.